Tá vendo essas bonecas coloridas ao fundo? Essas são matrioscas gigantes. As famosas bonequinhas russas, só que aqui elas ganharam tamanho de prédio e viraram atração turística. Agora olha essa outra imagem. Uma barraca cheia de souvenirs russos, pilhas de bonequinhas de madeira pintadas à mão, garrafas de vodka, lembrancinhas que parecem ter saído direto de Moscou. E essa terceira foto, você reconhece? É a Catedral de São Basílio, com aquelas cúpulas em forma de cebola que são o cartão postal mais famoso da Rússia. Olha agora essa cena. Nela, a gente pode ver dançarinas em trajes típicos russos se preparando para o palco. Tudo junto parece mais um dia normal em Moscou, certo? Pois não é. Agora vamos reparar nessas imagens novamente, só que de um ângulo diferente. Olha de novo as matrioscas. Reparou? Elas não são só enfeites. São hotéis, parte de um parque temático. E a catedral? Olha com mais atenção. Não estamos na Praça Vermelha. É uma réplica cenográfica. Os dançarinos? Percebeu a bandeira lá atrás? Não é a da Rússia. E a barraca de souvenirs? Confere os letreiros e as placas ao fundo. Percebeu que não estão em cirílico. E aí, onde a gente está? Estamos na China. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai conhecer Manjuli, a cidade na fronteira que parece russa por fora, mas é chinesa por dentro. Número 1. Localização e contexto. Manjuli fica no extremo norte da China, numa região chamada Mongólia Interior. É a última cidade chinesa antes da Sibéria. De um lado, pradarias sem fim. Do outro, a Transiberiana, a linha do trem que cruza a fronteira e segue direto para a Rússia. E aqui vale uma pausa. Em algum momento da vida, todo mundo já ouviu falar da Mongólia ou dos mongóis. O império de Gengis Khan, os cavaleiros das estepes, aquela imagem de um povo nômade que dominou meio mundo. Pois bem, hoje a Mongólia existe como um país independente, entre a China e a Rússia. Mas parte do território histórico desse povo ficou dentro da China, e lá ganhou o nome de Mongólia Interior. É nesse pedaço da China que está Manjuli, uma cidade de fronteira que se espalha no meio das pradarias de Hulumbuir, um mar de pasto verde no verão e um deserto branco de neve no inverno. Perto dali está o lago Hulum, um dos maiores lagos de água doce do país. No verão, ponto de pesca e piqueniques. No inverno, uma imensa pista de gelo natural. O clima é de extremos. No verão, raramente passa dos 20 graus. Já no inverno, chega a menos 40. É frio da Sibéria, como vocês podem imaginar. Mas Manjuli não é só natureza. É também estratégia. A cidade abriga o maior porto terrestre da China, por onde passa boa parte do comércio com a Rússia. Caminhões e trens entram e saem carregados dia e noite. Grãos, carvão, madeira, máquinas, tudo cruza por aqui. No dia a dia, o movimento nunca para. É ônibus de excursão trazendo russos para compras rápidas. É turista chinês chegando de trem para ver o pedacinho de Rússia sem sair do país. Manjuli vive nesse compasso internacional, diferente do que se espera de uma cidade do interior chinês. Número 2. História. Até o final do século XIX, essa região era só pradaria. Campo aberto, frio cortante no inverno, pastores mongóis guiando rebanhos de um lado para o outro. Não havia cidade, nem comércio, nada que lembrasse o que Manjuli é hoje. A mudança começou no início do século XX, quando os russos decidiram encurtar o caminho do trem deles. Eles já tinham a Transiberiana, aquela linha de trem imensa que corta a Rússia de ponta a ponta, de Moscou a Vladivostok, atravessando toda a Sibéria. Só que o trajeto era longo demais. Então, encontraram uma solução: passar com os trilhos por dentro do norte da China. Nasceu assim a Estrada de Ferro Oriental Chinesa, construída pelos russos em território chinês. Foi nesse ponto da linha que surgiu Manjuli, primeiro como uma estação isolada no meio da estepe,
depois como um pequeno entreposto comercial. Porque onde tem trem, tem gente, tem mercadoria e nasce cidade. Nos anos seguintes, Manzhouli virou parada obrigatória para quem cruzava a fronteira entre Rússia e China. Comerciantes, viajantes, migrantes, todo mundo passava por ali. E a cidade foi crescendo nesse ritmo de fronteira. Mas aí veio a década de 30, e junto com ela a turbulência. O Japão invadiu o nordeste da China, uma região chamada Manchúria. Ali criaram um estado fantoche chamado Manchukuo, controlado por japoneses, mas apresentado como se fosse independente. Manzhouli caiu dentro dessa confusão, vivendo anos de incerteza até o fim da Segunda Guerra. Em 1946, com a derrota do Japão, a cidade voltou definitivamente para as mãos da China. Só que por muito tempo ainda foi tratada com desconfiança. Durante a Guerra Fria, quando China e União Soviética viviam relações tensas, Manzhouli virou cidade fechada, militarizada. Até o ano de 1990, ninguém podia entrar aqui sem autorização especial. Só tropas e moradores que já estavam por azar do destino. Somente no ano seguinte, 1992, é que o governo chinês abriu Manzhouli de vez para o comércio e para o turismo. E fez dela uma das primeiras cidades de fronteira liberadas na nova era de reformas. A partir daí, tudo mudou. Pequim decidiu transformar a cidade numa porta de entrada para a Rússia. Vieram mercados cheios, feiras temáticas e turistas curiosos. Foi nesse momento que a cidade começou a se reinventar. Ganhou ares de Rússia cenográfica, mas continuou sendo China por dentro. E nas últimas décadas, essa vocação de fronteira só cresceu. Assim como adiantamos lá no início do vídeo, esse lugar virou passagem obrigatória para quase tudo. Carvão e madeira siberiana que entram rumo às fábricas chinesas, celulares e carros que seguem na direção contrária para abastecer o mercado russo. Com a guerra na Ucrânia, mexendo nas rotas de transporte, essa importância ficou ainda maior. Hoje, algo em torno de 65% de todo o comércio por terra entre China e Rússia cruza exatamente por aqui. Número 3. Uma cidade, duas culturas. Hoje vivem em Manzhouli cerca de 300 mil pessoas. Pode parecer uma cidade comum, mas dizem que mais de 20 grupos diferentes convivem aqui. É diversidade demais para um município desse tamanho. O que realmente define a cidade é o dia a dia entre duas culturas muito distintas, a chinesa e a russa. As fachadas misturam ideogramas e letras cirílicas. Cardápios e placas aparecem sempre em duas línguas. E não é raro um comerciante cumprimentar em mandarim e logo em seguida atender outro cliente em russo. Até o dinheiro mostra essa mistura. O yuan, moeda chinesa, circula normalmente, mas o rublo russo também é aceito em lojas e mercados. Quando a língua não resolve, entra em cena a velha mímica com a calculadora. Apesar de toda essa cara internacional, vale dizer que Manzhouli não tem população meio a meio. Cerca de 95% dos moradores são chineses. Russos permanentes são poucos. A maioria dos rostos eslavos que se vê nas ruas são de turistas e também dos personagens curiosos, conhecidos como os sacoleiros da Sibéria. São russos contratados por empresas ou atuando por conta própria que atravessam a fronteira em excursões rápidas. Eles passam 2 ou 3 dias em Manzhouli, compram de tudo, de casacos de pele a eletrônicos baratos, se divertem em cassinos e boates e depois voltam para casa carregados de sacolas. Para o público brasileiro, é como atravessar a fronteira com o Paraguai, comprar bugigangas e revender depois nas feiras da 25 de março em São Paulo. Essa convivência vai além do comércio. Há escolas locais que oferecem aulas de russo às crianças. Festas chinesas, como o Ano Novo Lunar, dividem calendário com celebrações do Natal ortodoxo. No verão, festivais de música trazem tanto balé russo
quanto danças tradicionais chinesas para o mesmo palco. Nas ruas, o contraste aparece em cada esquina. De um lado, senhoras chinesas fazem ginástica em grupo, cena típica em qualquer cidade da China. Do outro, artistas russos improvisam apresentações de circo para animar famílias. Poucos lugares no mundo juntam em poucos quarteirões letras cirílicas, música mongol e chá verde chinês fumegando. Aqui, isso é normal. Número 4. Gastronomia. Se tem um lugar onde dá para sentir de perto essa mistura de culturas, é na mesa. De um lado está o chá verde, servido quente e simples, como em qualquer cidade chinesa. Do outro, a vodka, a bebida que os russos trazem na mala e que aqui também aparece em encontros e comemorações. Entre essas duas pontas, ainda tem espaço para o kvass, uma bebida fermentada feita de pão de centeio, levemente adocicada, que para os russos é quase como um refrigerante artesanal. Em nenhum outro lugar da China ou do mundo você encontraria essa bebida com tanta facilidade. Na comida, o contraste continua. É comum abrir um cardápio e ver tanto o pelmeni, um prato russo clássico, bolinhas de massa recheadas de carne, cozidas na água e servidas com creme de leite, quanto o jiaozi, a versão chinesa do mesmo conceito, só que cozido no vapor e temperado com molho de soja e gengibre. Dois mundos diferentes, mas no fundo, primos distantes na tradição de rechear massa. Outro prato que salta aos olhos é o borscht, a sopa russa de beterraba, vermelha e fumegante, perfeita para enfrentar o inverno da Sibéria. E na mesma mesa, pode chegar um ensopado de cordeiro, típico da Mongólia interior, forte, apimentado e pensado exatamente para segurar o frio da estepe. Essa é a graça da gastronomia de Manzhouli. Você pede um prato e prova um pedaço da Rússia, pede o outro e já está de volta à China. No final, todos os sabores acabam dividindo a mesma mesa, como acontece todos os dias com a própria cidade. Número 5. Lugares e pontos turísticos. Visualmente, Manzhouli é um deslumbre kitsch. A cidade resolveu parecer russa e levou essa ideia a sério. A cidade também se transformou num palco de atrações quase teatrais. É quase uma Disneylândia eslava, criada para impressionar turistas e fazer os vizinhos russos se sentirem em casa. O símbolo mais famoso são as matrioscas gigantes. As tradicionais bonequinhas russas, que normalmente cabem uma dentro da outra, aqui viraram prédios coloridos de vários andares. E detalhe, não são só esculturas para foto. Algumas funcionam como hotel, como aquela imagem que te mostramos bem no comecinho. Outras abrigam restaurantes e até salas de espetáculo. Bem perto dali está o chamado Parque das Matrioscas, um espaço inteiro dedicado a essa fantasia russa em pleno território chinês. É uma praça de mais de 3.000 metros quadrados, com mais de 200 bonecas gigantes pintadas em estilos diferentes. Algumas trazem meninas russas, outras mostram figuras chinesas e até mongóis. A maior delas tem cerca de 30 metros de altura e entrou para o Guinness como a maior matriosca do mundo. Dentro dela há um hotel, um restaurante de culinária russa e uma sala de espetáculos. O cenário inclui torres que lembram o Kremlin e até uma versão cenográfica da Catedral de São Basílio, com suas cúpulas coloridas em formato de cebola. Tudo cercado por estátuas de ursos e bonecos folclóricos, como se fosse um álbum de lembrancinhas em tamanho gigante. Outro ponto marcante é o Portão da Fronteira, uma construção monumental que marca a divisa entre China e Rússia. Do alto dele, dá para enxergar os trilhos que seguem em direção à Sibéria e a imensidão das estepes que cercam a cidade. No centro, a cena também é curiosa. Em poucos quarteirões, você encontra igrejas ortodoxas decorativas, templos budistas e até uma mesquita modesta. Tudo lado a lado, refletindo a diversidade que se vê nas ruas. E não dá para falar de Manzhouli
sem citar o Lago Hulun, um dos maiores lagos de água doce da China. No verão, as famílias vão para piqueniques e pescarias. No inverno, ele congela e vira cenário de corridas no gelo e pescaria feita em buracos abertos na superfície congelada. E por falar em lago, basta dar um pulinho na Mongólia, que fica logo ali do lado, para conhecer o Lago Buir, irmão gêmeo do Hulun. Juntos, os dois formam a base da pradaria de Hulun Buir e até inspiraram uma lenda mongol sobre amor e sacrifício que até hoje é contada por aqui. Dizem que há muito tempo vivia por aqui um casal apaixonado, Hulun e Buir. Quando um terrível monstro ameaçou a tribo, Hulun, a moça, sacrificou-se para derrotá-lo, transformando-se em um imenso lago. Seu amado, Buir, de tanta tristeza, também se transformou em lago, logo ao lado. Assim nasceram os dois lagos gêmeos, Hulun e Buir, que deram nome à vasta pradaria de Hulun Buir. No fim das contas, os pontos turísticos de Manzhouli seguem a lógica da própria cidade. De um lado, réplicas que parecem Moscou em versão cenográfica, do outro, a paisagem natural que lembra a Sibéria. É esse contraste que faz da cidade uma atração única. Apesar da presença russa, vale lembrar, estamos na China. O dia a dia segue o ritmo chinês. As escolas usam o currículo oficial, os escritórios funcionam em mandarim e até a internet obedece ao famoso firewall. Isso pega alguns visitantes de surpresa. O Max, que é como se fosse o WhatsApp russo, simplesmente não funciona deste lado da fronteira. O turista atravessa animado e descobre rapidinho que precisa arrumar outro jeito de falar em casa. A estrutura também é bem chinesa. Tem bairro residencial murado, feira de rua vendendo legumes frescos, tofu cortado na hora e idosos praticando tai chi no parque logo cedo. A diferença é que esse cenário vem sempre com um detalhe inesperado. O tai chi pode estar rolando ao som de uma balalaica. E na mesma banca onde tem tofu, você encontra queijos defumados vindos da Rússia. Os moradores já se acostumaram com isso. Muita gente fala que Manzhouli junta o melhor dos dois mundos. A organização e a comida da China com o toque europeu e as festas da Rússia. No fim, Manzhouli é um ponto fora da curva. Uma cidade chinesa que veste fantasia russa, mas que continua sendo China na essência. Um lugar onde dois mundos dividem a mesma calçada, se encontram no mesmo mercado e até disputam espaço nos mesmos letreiros. E aí, curtiu conhecer essa cidade chinesa com alma russa? O que mais te surpreendeu nessa cidade diferente? Foi ver bonequinhas russas gigantes no meio da China, as placas escritas em duas línguas ou a história de amor que virou dois lagos? Já conta pra gente nos comentários. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio do nosso belo mundo e experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos incríveis como esse.